Editora Virtua na 37ª Feira do Livro de Caxias do Sul. Eu sou Rafael Augusto Machado e vou conversar hoje com o nosso autor Clayton Correia, que vai estar lá na feira apresentando e autografando o seu livro Quase Amor, no dia 28 de novembro, às 16 horas. Te agradeço, Clayton, pela participação, por essa conversa que começamos agora, e peço que tu comece, então, te apresentando, falando um pouco de ti, falando como a arte entrou na tua vida e quando tu começou a escrever. Então tá, muito obrigado, Rafael, boa tarde. Te agradeço o convite, primeiramente. E para quem não me conhece, então, meu nome é Clayton Correia, eu tenho 23 anos, sou autor do romance Quase Amor, publicado em agosto de 2020 pela editora Virtua. E o meu envolvimento com a arte começou mais ou menos quando eu tinha os meus 8 ou 9 anos, mais ou menos. Na época, minha irmã tinha ganhado um computador, lá nos anos 2000, ela ganhou quando fez 15 anos, e eu fiquei encantado com aquilo que tinha aquele botão grande, sabe? Uhum. E eu ficava o dia inteiro batendo ali as teclas e criando pequenas histórias, copiando histórias do jornal e tudo mais. E a partir daí eu comecei a criar gosto pela coisa, sabe? Eu também lia bastante os gibis da Turma da Mônica, que foi onde eu comecei a minha vida literária. E depois disso eu comecei a ter vontade de ler coisas com maior qualidade, né? No sentido de que exigiam mais de mim. Eu comecei a ler os infantos juvenis. O primeiro livro que eu li de verdade na vida foi este daqui, Ranger, Ordem dos Arqueiros. É uma coleção de 12 livros, que foi muito legal a história, como eu conheci esse livro. Foi em 2012, quando eu fui na casa de um amigo meu, e na época a gente jogava muito videogame, só passava a tarde junto sempre e tal, né? E eu vi esse livro e me chamou a atenção. Eu disse, leva emprestado pra ti aí. E eu comecei a ler e me chamou muita atenção. E eu gostei bastante da coisa, sabe? Aí depois eu li o segundo, o terceiro, e eu parei de ler no 10º. Faltam ainda 2 para me concluir essa leitura, né? Em 2013, então, eu já estava meio enjoado de ler sempre a mesma coisa, e foi lançado A Menina que Roubava Livros. E esse livro foi um dos melhores que eu li na minha vida, sabe? E a partir disso eu busquei sempre ler mais e continuei escrevendo e tal, tanto é que hoje em dia está materializado tudo isso com o meu romance. Achei legal a questão de tu citar os gibis, porque para mim também, apesar da gente ser de gerações diferentes, os gibis também foram a porta de entrada para minha geração. A Turma da Mônica também era um clássico na época, mas a gente tinha muitos heróis que hoje estão no cinema. Thor, Surfista Prateado, essa turma ali, eles tinham os gibis na época e também para nós foi uma porta de entrada. E a gente tinha... Esses também tinha na época, eram muito, muito famosos. A gente colecionava, meu irmão mais velho tem uma coleção invejável até hoje da Marvel, assim, de gibis. É muito legal ingressar por aí e o rumo foi mais ou menos o mesmo. Depois a gente foi entrando mais nos segmentos de aventuras, a gente tinha umas séries clássicas, tipo a coleção Vagalume, que quem é da minha geração, a gente leu quase toda Sim. ela. Então é legal ter essa porta de entrada e vai se aos poucos evoluindo a qualidade e os estilos, assim. É legal observar que isso a tua geração também pegou e torcemos para que as seguintes sigam também esse rumo. Assim seja, né? Tomara. E depois que tu começou a ler essas publicações mais complexas, mais trabalhadas, isso te incentivou a começar a escrever também? Por qual gênero tu começou? Conforme eu disse antes, eu lia bastante infanto-juvenil, então eu me identificava bastante com o gênero, né? Eu lembro que quando eu tinha meus 14 anos, eu estava muito fissurado nisso. Eu sentei na frente do computador e comecei a digitar qualquer coisa, sabe? Uma história bem curta, sabe? Bem resumida. E minha mãe olhou e falou: o que tá fazendo? Eu tô escrevendo aquele negócio. Ela deu uma leve risada e beleza, vida que segue, né? Tá. Em 2014, eu comecei a levar um pouco mais a sério, digamos assim. Eu criei toda uma história com personagens, enredo, que se passava em Caxias do Sul também, sabe? De um jovem
Ele era meio revoltado com a vida, ouvia bastante rock e decide sair de casa em busca do pai. E nisso ele entra pra uma banda e ele acaba encontrando o pai dele lá, sabe? Então, tipo, eu sempre tive isso dentro de mim, de escrever, tipo, do que tá próximo a mim e sempre tentar deixar o mais verossímil possível também. Aí depois que o tempo passou, eu comecei a ler em 2017, eu tava meio frustrado, sabe? Eu recém tinha saído da escola e eu tinha perdido meu emprego, né? Então eu não tinha muito o que fazer, eu passava o dia em casa. E foi quando eu comecei a escrever as minhas poesias, né? As minhas poesias, elas sempre traziam, na verdade, porque faz tempo que eu não escrevo mais, um tom mais sombrio, alguma coisa mais melancólica, um pouco de tristeza, um pouco de angústia, sabe? Tudo bem misturado. E eu deixei ali por um tempo, né? E daí veio a pandemia e eu sentei na frente do computador e eu estava com o peito meio apertado, assim, pensando demais. E eu comecei a escrever: os artistas locais deveriam se apoiar e se incentivar mais, mas nem sempre isso acontece. E na época não era para ser o começo do meu livro, porque essa é a frase de início do meu romance, né? E não era para ser. Conforme eu fui escrevendo, foi surgindo o personagem, o Roberto, que é este daqui. Depois surgiu o Roberto e tal, surgiu a Júlia, que é essa personagem aqui. E depois eu fui colocando um elemento que outro, fui botando algumas coisas que eu sempre imaginei escrever e tal, até que meu livro se materializou. Me chamou a atenção essa questão da ambientação no local, as coisas acontecendo em Caxias mesmo, no teu romance. Até que ponto tu ter vivenciado esse meio artístico e tu ter conhecido bastante gente no meio, até que ponto isso serviu como incentivo também para te partir desse ponto de análise e ambientar o romance na cidade também? Sim, na verdade, meu romance surgiu, eu participo desde 2017 de Sarau Poético, Café Poético, sempre. E em 2019 eu estava com a minha câmera fotográfica tirando as fotos de um desses eventos e me chamou a atenção os quadros de uma moça que estava expondo lá. E nós ficamos conversando por uns 10 ou 15 minutos e eu fiz algumas fotos dela também. Depois que eu saí de perto ali e estava vendo as fotos, eu comecei a pensar como que é benéfico essa troca entre um escritor e uma pintora, um fotógrafo e uma tatuadora, sabe? Então, tipo, a arte é conexão e integração, sabe? Então, basicamente, o meu romance é composto por dois itens. É um desabafo meu e uma conversa de 15 minutos com uma artista plástica. Uhum. Que massa. E dentro do desenvolvimento da história e dos fatos ali, teve coisas que tu te inspirou em situações que tu vivenciou ou que se passaram contigo mesmo? Sim, sim. Eu sou uma pessoa muito. Que me conhece pessoalmente sabe que eu sou muito retraído, sabe? Eu não falo muito dos meus sentimentos ou do que eu tô passando, né? Então eu externo muito quando eu tô escrevendo. Então tem muita parte. O Roberto, que é o nome do personagem do meu livro, eu falo assim: ó, se tu quer me conhecer, você lê o meu romance, sabe? Porque eu sou exatamente essa pessoa. Então, sim, o meu romance é baseado em coisas que eu vivi, mas também em coisas que eu gostaria que tivesse acontecido ou aconteceram de uma forma diferente, né? Uhum. O Roberto e a Júlia, eles estão em dois extremos, cronologicamente falando e por experiência pessoal deles. Ele está pensando em retomar a carreira e ela está começando. Nesse meio artístico a gente presencia bastante isso, esses dois extremos convivendo. Na tua opinião, isso tem sido bem trabalhado pelos artistas no sentido de uns aprenderem com os outros e uns incentivarem os outros? É complicado isso, né? Na minha concepção, os artistas poderiam se ajudar mais. Se ajudam, claro, é sempre benéfico, mas assim, quando um vê que tá crescendo demais, ele já começa a puxar para trás, já não começa mais a dar tanta atenção, assim. Eu falo isso por experiência própria, porque eu tanto vivi quanto presenciei. Mas eu acho que é muito benéfico isso. Entrando um pouco dentro da minha história, então, o Roberto, ele é um escritor que caiu no esquecimento do público e recebe ligação do Paulo, seu amigo e agente literário, para participar
de um sarau em Caxias do Sul, né? Quando ele chega nesse sarau, ele conhece a Júlia, uma artista plástica de 30 anos que está no início da carreira. Então, o Roberto, ele sempre fez parte, mas ele estava meio apagado, e a Júlia se reencontrou na arte, por causa do passado dela, que daí tem um parágrafo inteiro que conta toda a história da Júlia, do porquê que ela buscou a arte, e então eu acho que sim. A arte é sempre, para mim, pelo menos a arte é conexão. Show de bola. Conta-me uma coisa, tu teve experiência com cinema e tem planos nessa área? Numa outra entrevista com a gente mesmo, tu comentou da questão dos curtas, dos longas, dos projetos que tu tem nessa área. O que tu já viveu de experiência nesse meio e tu tem projetado alguma coisa? Na verdade, eu amo cinema, eu adoro assistir filmes e tal, né? Eu fiz um curta-metragem em 2019 chamado Sem Roteiro, porque eu vi que estava aberto as inscrições para o Cine Serra, só que a minha história com o cinema começa um ano anterior, em 2018, que foi quando eu conheci uma pessoa, que ela era do teatro, que eu fiz por um bom tempo teatro também, e ela me contou que estava trabalhando num curta-metragem. Eu achei aquilo incrível, sabe? Eu fiquei, perdão, parece que um filme é uma coisa tão distante de nós, mas só que ao ver ela ali fazendo parte, e depois eu assisti um filme que ficou realmente muito bom, eu fiquei, tá tão próximo de mim isso que talvez seja possível fazer. Em 2018 mesmo eu acabei tendo muito problema psicológico, sabe? Eu acabei tendo uma forte depressão e eu escrevi bastante sobre isso, sabe? Eu tinha que pôr pra fora de algum jeito. E o curta-metragem me caiu como uma luva, né? Então eu tenho o roteiro de um curta-metragem pronto, ele só tem que fazer algumas alterações, no caso, né? Eu tenho um curta-metragem publicado no meu canal do YouTube de uns 9 ou 10 minutos, não me lembro agora, que eu tinha escrito para aquele festival de cinema que acabou não dando certo. Mas agora os meus planos é focar no ano que vem eu acabo minha faculdade de letras e depois eu quero estudar cinema na UX também. Show de bola. Vai ser tua primeira experiência em feiras do livro autografando obra tua, né? Como é que tá a expectativa? Sim. Tô bem ansioso, meio preocupado, um pouquinho de nervosismo também. Na verdade, era para ter ocorrido no ano passado, mas por conta da pandemia, que ainda estamos vivendo, ela foi adiada. Mas eu acho que esse ano vai dar certo, eu tô confiante, o pessoal tá cumprindo bastante os protocolos, tá todo mundo praticamente vacinado, então tem tudo para dar certo agora. Tu tem acompanhado as outras feiras? Tem ido visitar o pessoal que estava lançando, que estava autografando? Tem ido ver teus amigos lá também? Na verdade, não, porque como eu não tenho emprego, então não tenho como ficar saindo, me deslocando muito, mas eu acompanho bastante pelas redes sociais, né? Sempre mando um parabéns, sempre converso. Eu acho que o importante é demonstrar apoio de alguma forma. Tu fez uma ação diferenciada bem legal com o Quase Amor, que foi quando tu fostes vender por conta própria o livro na praça. Como é que foi essa experiência para ti? Como é que foi a receptividade das pessoas? Como é que foi o feedback? Foi uma experiência muito bacana, na verdade, sabe? Porque, assim, eu tenho aquela coisa dentro de mim, eu vou conseguir, não importa como e quando. Foi um dia que eu tava olhando, minhas vendas estavam bem baixas, sabe? Eu olhei ali para os meus livros e fiquei, mas eu acho que eu vou pra praça. Tá, né? Na época eu trabalhava na biblioteca pública ainda. Aí fui eu lá 7 horas da manhã com uma mala preta com uns 10, 12, 15 exemplares dentro. E uma placa feita de papelão escrito livro de romance autoral, R$30. Esta placa aqui. E eu fiz essa placa. Massa. Tá, né? Aí, antes de trabalhar, eu peguei e fui ali na frente do chafariz, abri a mala, mostrei os livros, coloquei uma placa e postei uma foto no meu Instagram e no meu Facebook, né? E, nossa, teve muito engajamento, teve acho que uns 80 compartilhamentos, teve uns 200 curtidas, teve muita gente me chamando. Na rua em si, eu só vendi um livro, sabe? Só uma pessoa me parou, pegou um livro e tal. Eu fiquei muito feliz, eu adicionei essa pessoa depois, a gente conversou, ela me deu o feedback do livro, sim, foi mágico, foi maravilhoso aquilo. Que legal. Mas posterior a isso, eu vendi bastante exemplares também. Que bom, que bom.
São essas pequenas coisas que às vezes fazem a diferença nesse nosso meio, né? Claro, claro. Fala pra mim o que é o Projeto Ponto Zero. Ponto zero. Então, eu sou apaixonado por crônicas também. Eu acho que crônicas é um gênero que pode ser lido por qualquer pessoa, em qualquer momento, em qualquer lugar, sabe? E eu comecei a escrever. Eu sempre quis publicar alguma coisa meio estilo Fernando Veríssimo, Luiz Fernando Veríssimo, ou alguma coisa como o Pianger também, Marta Medeiros, que são excelentes cronistas. E eu comecei a escrever, sabe? Eu estava muito ansiado ainda, eu estava muito feliz com o retorno que Quase Amor estava me dando. Eu comecei a escrever. Eu falei, não, peraí. Uma coisa de cada vez. Eu primeiro vou aproveitar o que Quase Amor está me proporcionando e depois eu vou atrás de escrever o meu livro de crônicas. O meu livro de crônicas, então, ele reúne 21 crônicas escritas entre 2020 e 2021 e elas têm um tom meio intimista para mim, sabe? Então, tem a crônica do dia que eu fui vender os livros na rua, tem a crônica do dia que eu me senti famoso, que eu gravei, acho que eu saí no Pioneiro, depois eu gravei 3 entrevistas na mesma semana. Tem a crônica de que às vezes eu não me acho um escritor. Tem a crônica contando do porquê ser 1.0. Então é mais um trabalho mais intimista mesmo. Legal, show de bola. Encerrando, então, para encerrar, deixa um recado para o pessoal que gosta de arte, que quer entrar nesse meio, quer começar a escrever, e um convite também para o pessoal comparecer lá, te conhecer e pegar um autógrafo na feira. Então, eu acho que para quem está começando, o principal que eu posso falar é não desista. Primeiro de tudo, não desiste. E principalmente, não dê bola para o que as pessoas vão falar, tá? Se tu acha que se é importante para você, já é importante, já tem muita importância, muita relevância, sabe? Se eu tivesse parado nos comentários que eu escutava, talvez eu não estivesse aqui hoje, sabe? Então eu acho que é importante tu fazer, faz do teu jeito, no teu ritmo, não tenta se afobar e principalmente se for a escrita tu não pode forçar, ela vem quando tem que vir. Então não adianta, sabe? Eu levei o meu romance, eu escrevi em 67 dias, mas o meu segundo livro eu escrevi em 1 ano e meio. Então não tem muito equilíbrio isso daí. Mas o principal, não desista e faça o que você acha que é certo. E beleza. Convidando a todos também, dia 28, no domingo, vou estar autografando Quase Amor, às 16 horas, no palco 2, se eu não me engano. Perfeito, te agradeço pela atenção, gostei da conversa e pode contar com a gente sempre para o que precisar. Nos vemos na feira. Muito obrigado, Rafael. Obrigado aos telespectadores da Virtua e até breve. Abraço. Abraço.